Imagina que legal? Tostadinho toda hora. O que é interessante a respeito disso é que não somente a utilização é 100%, como a parte interna, onde você tem essa área da luzinha do vagalume, ela é refletiva. Já vem com um refletorzinho de fundo também. Que mecanismo impressionante. Mas, afinal de contas, para que o vagalume usa a luzinha dele? Aí é que é o tchan da coisa. Para fazer aquele negocinho interessante, conseguir uma esposa, conseguir um marido. É justamente para isso que ele usa a luzinha. E a luzinha dele funciona exatamente como um sisteminha de código Morse. Sabe aqueles antigos? Aquele negocinho? Ele faz a mesma coisa, só com a luzinha. E ele emite um sinal personalizado. Estou vendo muita gente hoje à noite com lanterninha lá de cima, né? Isso é muito legal isso aí. Tenho certeza que outra pessoa sabe entender o teu sinal, senão só tem luzinha para tudo quanto é lugar. O que me impressiona é que vagalume nenhum vai para a escola para aprender como fazer o código. Todos eles já nascem com o código programado. Prontinho. Vem na BIOS. Pronto para funcionar. Como? Trabalho de um grande Criador. Um grande Deus que sabe fazer todas as coisas. Sabia que qualquer pessoa que souber como fazer uma luz de vagalume, sem dúvida será o homem mais rico desse milênio? Nós não temos dúvida disso. É só uma questão de você saber como fazer. Porque a tecnologia que o vagalume tem, nós não temos. Eu acho impressionante ver as coisas que Deus faz. Porque isso assim dá aquela sensação, uau, como é bom ter um pai desse jeito, né? Um pai que realmente é crânio, é um gênio. Não, é Deus. É um grande Deus. Eu estou dizendo isso, eu gosto de dar esses exemplos, porque muitas vezes nós temos, assim, uma impressão que, coitadinho, né? Deus só entende de dízimo. Lá na igreja já viu, né? Tem que dar o dízimo. Eu acho que Deus entende de dízimo, de corinho, equipamento de som que não funciona, daí os irmãos pedem para orar, para voltar a funcionar, coisas desse jeito. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus que sabe todas as coisas. Ele fez todas essas coisas com grande sabedoria, muita sabedoria. Deixe-me dar um último exemplo para que vocês possam pensar. Existe um pássaro pequenininho chamado Golden Plover. O nome técnico dele é Pluvialis dominica fulva. Bichinho muito interessante ele. Faz parte daquele grupinho de aves migratórias. Ele é muito interessante porque a rota dele de migração é simplesmente do Alasca até o Havaí. Já viu? É um pássaro assim de alto padrão, ele tira férias no Havaí, afinal de contas, não é para qualquer lugar que ele vai. Agora, tem um pequeno probleminha, é que do Alasca até o Havaí são aproximadamente 4.000 quilômetros. Nesses 4.000 quilômetros, esse passarinho praticamente vai voar 88 horas em cima do Oceano Pacífico, com ventos laterais, ventos frontais, ventos de cauda, e ele não perde a rota. Ele vai bater as suas asinhas pelo menos 250.000 vezes. Gostaria de convidá-lo a fazer um pouquinho de uns exercícios assim, sabe aquelas flexõezinhas legais que a gente faz? Faz 250.000 só para sentir o que a galerinha lá. Agora, o que fascina esse bichinho é o seguinte: primeiro, como que ele sai do Alasca e chega no Havaí? Primeiro, quem contou que tem o Havaí para eles? Como é que eles sabem que se viajarem 4.000 quilômetros nessa direção, eles vão chegar no Havaí? Esses bichinhos têm o sistema de GPS mais complexo que nós conhecemos até hoje. Nós não temos um sistema de GPS tão perfeito, tão preciso como que esses bichinhos têm. Imagina você voando, de repente o vento vai batendo, você tem que acertar a sua rota de novo. Se tem vento lateral, você tem que voar para cá. Se o vento é frontal, você faz os seus mergulhos para poder aproveitar um pouquinho melhor o sistema. Tudo isso esse bichinho planeja. Agora, olha o tchan da coisa. Que combustível ele usa? Aquilo que muita gente quer eliminar: gordura.
Gordura é o combustível dele. O peso inicial desses pequenos pássaros é de aproximadamente uns 200 gramas. Ele é pequenininho, tá? Só que 70 gramas desse peso original dele é gordura. É o que ele usa para poder voar. Esse é o tchan dele. O lance é que os estudos feitos mostram que ele gasta, em média, 1,2 gramas de gordura por hora de voo. Bom, o cálculo não é tão simples, não faz regra de 3 porque não funciona, tá? Porque o sistema é assim, à medida que ele gasta o peso dele, ele está ficando mais leve, então ele gasta menos. O cálculo não é tão simples quanto vocês pensam. Vai fazer regrinha de 3 e falar, deu certo, não, vai dar tudo diferente do que eu estou colocando aí. Por quê? À medida que ele vai voando, ele vai ficando mais leve, ele vai perdendo o peso dele, ele gasta menos combustível. Então, quando você faz o cálculo, a média que esse pássaro deveria gastar de peso para percorrer os 4.000 quilômetros seria de aproximadamente 82,2 gramas. O problema é que o peso mínimo desse passarinho, para ele sobreviver, é de 130 gramas. Bom, o problema é que se ele gasta aquela quantidade por hora, e ele gasta aproximadamente 82,2 para percorrer a distância toda, ele iria chegar lá no final da viagem com 117,8 gramas. Ou seja, ele ia morrer pelo menos 800 quilômetros antes de chegar no Havaí. Mas eles chegam no Havaí. E quando eles chegam, o pessoal sai pesando esses bichinhos, eles têm aproximadamente 130 a 132, 134 gramas. Isso chamou muita atenção do povo. O povo, assim, dos pesquisadores. Como é que pode esse bichinho fazer uma coisa dessa? Daí eles pegaram e começaram a estudar o grupinho todo. A maneira que esses pássaros voam é naquela formação em V, um tipo de um delta. Você já viu de vez em quando passa aquele grupão, acho que caiu alguém por aí, por favor, pede para acordar. Você vê quando passa aquele grupinho de patos voando, numa formação em V, percebe que é uma gritaria danada que eles fazem, né? É porque o pessoal que está lá atrás grita para o cara que está da frente, vai, 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 fica aquela torcida lá, vai. É para não desanimar, senão ele fica cansado, desanima. É por aí mais ou menos o negócio, é a gritaria toda. Mas o que é interessante é que nessa formação em V, algumas coisas interessantíssimas acontecem. Primeiro, é que você tem uma economia de aproximadamente 23% de combustível. Como? Eles estão voando em V, então tem o carinha aqui na frente que é o que está batendo as asinhas dele. Os que vêm atrás, eles estão indo no vácuo. Então eles estão gastando menos combustível, porque eles estão no vácuo. Os que vêm atrás estão gastando menos ainda, porque estão no vácuo do primeiro e dos dois que estão atrás, na frente dele. E assim a coisa vai até os últimos. O último lá está praticamente de barriguinha para cima, vem batendo asinha meio de lado, assim, todo tranquilo, está só no vácuo da garotada. A questão que é interessante é que depois de um certo tempo, esse que está lá na frente, ele sai e vai lá atrás. Um outro toma a frente. E eles vão se revezando o tempo todo. Quando eles fazem isso, eles conseguem economizar os 23 a 25% necessário para percorrer a distância inteirinha do Alasca até o Havaí. Quem os ensinou a voar em formação V ou delta? Não é impressionante? Para você ter uma ideia, a questão de consumo comparado, a gente pega o peso em função da porcentagem, ou seja, porcentagem do peso em função do consumo por hora. Para ter uma ideia, o Golden Plover é de aproximadamente 0,6% em função do peso dele. Um jato comercial é de aproximadamente 12%. Um helicóptero, na melhor das possibilidades, te dá 5%. Eu fico impressionado porque quando eu olho para tudo isso, eu vejo um grande Criador. Tem muitos outros animais que a gente poderia tratar. Já viram uma lagartixa pendurada no teto? Ela não cai. O sistema dela não é um sistema molecular para ficar preso, é um sistema atômico, que nós não temos ainda. Estamos estudando para aprender como fazer um parecido. O que a gente tem é fita crepe, esses negócios assim, que não funcionam muito bem. O da lagartixinha não é fita crepe nem durex.
Gruda em qualquer lugar e fica. E se você olhar uma lagartixinha e falar assim, vai cair, a lagartixinha pode ficar com uma mãozinha só e fazer exercício ainda. Não cai. A lagartixinha consegue segurar pelo menos 13 vezes o peso dela quando ela está grudadinha em qualquer lugar. 13. Nós poderíamos falar de muitos outros animais. Estava pouco tempo atrás conversando com um grupo, estava falando, mas vê por exemplo o pelicano. Já viu um pelicano pousar? Nossa, é um desastre. Falei assim, quem fez o pelicano deve ser um mau projetista. Fiz a seguinte pergunta, você já viu um pelicano com band-aid? Eles não se machucam. O projeto foi bem feito. Está aí uma maneira de pousar sem classe e sem machucar-se também. Pessoal, tem muita coisa que a gente poderia falar.